amados irmãos, a paz do Senhor. Vamos ler a palavra de Deus. Livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículos 18 e 19. Livro do profeta Joel no Antigo Testamento, depois de Daniel, depois do profeta Oséias, o livro do profeta Joel. Capítulo de número 2, versículo 18 e o verso de número 19. Diz assim a palavra de Deus: Então o Senhor se mostrou zeloso da sua terra, compadeceu-se do seu povo. E respondendo-lhe disse: Eis que vos envio o trigo e o vinho e o óleo, e deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao opróbrio entre as nações. Podeis assentar os que estão em pé, glorificando o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos e, porventura, amigos que estão honrosamente entre nós essa noite, ouvimos aqui, alguns instantes atrás, um breve relato do nosso pastor acerca de como está o país vizinho, nossos irmãos venezuelanos, os nossos irmãos latinos da Venezuela. Vimos como os noticiários diariamente nos informam a situação política, a situação econômica, a situação financeira, a situação ética, a situação moral e, sobretudo, espiritual daquela nação. Vemos como o país vizinho nosso está mergulhado em uma crise sem precedentes na sua história. Um país que outrora, na década de 90, era riquíssimo, um dos mais ricos da América Latina. Vemos que aquele país, conforme muito bem disse o nosso pastor, não há alimentos para se comprar nos supermercados. Não há trigo, não há cereal, não há mantimentos. De modo que há uma insegurança de tal forma que as pessoas, elas estão fugindo para outras nações. E a situação agravou-se com a falta de eletricidade. Os irmãos estão acompanhando que aquele país está às escuras, muitos estados. Veja a situação daquele país. A situação daquele país assemelha-se à situação do texto que ora acabamos de ler. Judá estava mergulhada em uma situação semelhante. É só os irmãos com cuidado depois lerem em casa o capítulo de número 1. Este livro foi escrito pelo profeta Joel, um dos profetas menores, que profetizou no Reino do Sul. O profeta Joel profetizou cerca do ano 800 a 750 antes de Cristo. E Deus levantou o profeta Joel para então chamar a atenção de Judá, para que o Reino do Sul se voltasse novamente para o Senhor Jeová, para que eles voltassem a atenção do seu culto ao verdadeiro Deus. Vejam que no capítulo de número 1, nós encontramos uma devastação na lavoura dos hebreus. No capítulo de número 1, versículo de número 4, Deus autorizou um dos seus exércitos, um exército de gafanhotos, porque
no Salmo de número 46 está nos revelado em vários versículos, um dos títulos de Deus é Yahvé Tsavaot, que quer dizer o Senhor dos Exércitos. O nome do Senhor revelado no Salmo de número 46 titulariza ele como o Senhor dos Exércitos no plural. Não é o Senhor do exército, é o Senhor dos exércitos. Portanto, Deus é o Senhor que comanda exércitos que há no céu, exércitos angelicais. Deus é o Senhor que comanda exércitos humanos. E Deus é o Senhor que comanda exércitos de animais. Quando Deus quer julgar, quando Deus quer fazer com que os seus decretos se realizem, Deus move os seus exércitos. E aqui Deus moveu um dos seus exércitos. No versículo de número 4, Deus moveu um exército de gafanhotos. Diz o profeta Joel, falando aos filhos de Judá, dizendo: ouvi isto, vós velhos, escutai todos os habitantes da terra. Aconteceu isto nos vossos dias ou nos dias dos vossos pais? Narrai isto aos vossos filhos, e os vossos filhos o façam aos seus filhos. O que deixou o gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. O que deixou o gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Veja que o profeta ele faz um relato do que aconteceu com Judá nos seus dias. A cidade ficou totalmente destruída. A lavoura dos hebreus foi totalmente consumida por um exército de gafanhotos. A Bíblia nos revela que este exército de gafanhotos trouxe uma destruição tamanha que o profeta revela que Judá ficou devastada, houve uma seca sem precedentes. O versículo de número 10 diz que o campo ficou assolado, a terra ficou em luto, as oliveiras já não mais produziam, não havia mais vinho, o vinhedo ficou de modo, irmãos, assolado. Esta era a situação de Judá. Conta-nos o historiador que este exército de gafanhoto, irmãos, ele tinha uma extensão de 50 quilômetros. Imagina um enxame, um exército de gafanhotos destruindo a lavoura dos hebreus, destruindo o trigo dos hebreus, destruindo agora de Judá também os seus vinhedos e também as suas oliveiras. Um exército de gafanhotos agora permitido por Deus. O profeta nos revela aqui não é 4 gafanhotos, irmãos. Aqui é um único gafanhoto em 4 estágios diferentes. O primeiro estágio é a lagarta, é o gafanhoto cortador. Esse gafanhoto, ele é um recém-nascido. Ele não voa, ele não tem asa. E aí o profeta diz: o que deixou o gafanhoto cortador, veio o gafanhoto migrador, que embora também recém-nascido, mas ele já tem um pouquinho de asa e ele já consegue pular. E aí o profeta diz: o que deixou o gafanhoto migrador, veio o gafanhoto devorador. O devorador, ele já tem asas e ele já consegue saltar um pouco mais. E aí o profeta continua: o que deixou o gafanhoto devorador, veio o gafanhoto no seu estágio adulto. É quando ele consegue pular em larga escala e ele consegue voar. E além disso, o gafanhoto destruidor, ele consegue reproduzir. Imagina que esses gafanhotos em estágios diferentes, eles agora estão assolando os campos dos hebreus, porque eles haviam recusado o Senhor, porque eles haviam deixado Jeová, porque eles haviam abandonado o culto
culto a Deus. E Deus então moveu um dos seus exércitos para chamar a atenção do seu povo, para que o seu povo se voltasse para Deus. Eu me lembro que o profeta Malaquias, no capítulo de número 3, verso 10, ele vai dizer o seguinte para os filhos de Judá: olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Depois fazei prova de mim, se eu vos não abrir as janelas do céu e não vos abençoar de maneira tal que dela vos advenha maior abastança. Por vossa causa, por vossa causa, por vossa família, eu repreenderei o devorador. Quando Deus diz que repreende o devorador, irmãos, Deus está falando para os agricultores judeus. Nós estamos falando de uma sociedade agrícola e, portanto, a lavoura deles está sendo atacada. Mas Deus está dizendo o seguinte: olha, tragam todos os dízimos, que eu vou repreender o devorador. Nem o destruidor vai chegar, porque quando o devorador aparecer, eu repreenderei. Eu poderia esta noite pregar sobre o dízimo, mas eu não vou pregar sobre o dízimo. Eu só quero chamar a sua atenção para algo hoje. Cuidado, você pode estar colocando a sua lavoura em risco. Cuidado, você pode estar colocando o sustento da tua família em risco. A Bíblia está nos revelando que esse gafanhoto tem 4 estágios. Eles devoraram, eles destruíram, eles trouxeram seca, eles trouxeram miserabilidade, eles trouxeram ruína para Judá, para a nação, para o povo, porque o povo havia desobedecido às ordens do Senhor, porque o povo havia se esquecido do seu Deus. Vejam que eles então são exortados pelo profeta a que eles se voltem para Deus, a que eles se arrependam, a que eles se cinjam de pano de saco. O profeta convoca as autoridades civis, militares e religiosas para que elas se voltem ao Senhor. O profeta convoca a que os anciãos também se voltem a Deus. O profeta convoca até os ministros do altar, e todos nós, para que nos voltemos para o Senhor. Veja que o profeta, ele chama a atenção de Judá, para que o rebanho do Senhor, para que as ovelhas do Senhor se voltem para o seu pastoreio. Deus queria ser o pastor de Judá, Deus queria restaurar Judá. E Deus, no capítulo de número 2, verso 18 e 19, que lemos, Deus, ele nos mostra, ele nos revela o seu cuidado para com o seu povo. E aí, irmãos, eu encontrei 3 elementos da restauração de Judá. O primeiro elemento é o trigo, o segundo elemento é o vinho e o terceiro elemento é o azeite. Deus utilizou esses 3 elementos exatamente onde os gafanhotos haviam destruídos, devorados. Deus disse: eu vou restaurar, eu vou restituir, eu vou vos abençoar, eu vou prosperar vocês com aquilo que os gafanhotos destruíram. Eu restaurarei a sorte de Judá com trigo, com vinho e com azeite. É sobre isso que eu quero falar em rápidas palavras a você. Deus aqui, ele promete para Judá 3 coisas. Deus promete trigo, Deus promete vinho e Deus promete azeite. No verso 18, Deus se apresenta a eles pela boca do profeta dizendo: eu, o Senhor, me mostro zeloso para com a sua terra. O profeta diz que Deus zela pela sua terra. Irmãos, Judá é a
terra de Deus. Israel é a terra do Senhor, a terra que Ele escolheu, a terra que Ele separou, para que então Ele manifestasse o seu poderio, a sua glória e a sua majestade. Mas a terra de Judá, não apenas a terra de Judá, é de Deus. Veja que o profeta diz que o Senhor se compadeceu do seu povo. Deus, Ele tem uma terra, mas para além de uma terra, Deus tem um povo. Veja o pronome possessivo que o profeta usa. Ele diz, a sua terra. Mas Deus não apenas diz a sua terra, Ele diz também o seu povo. Sabe o que é isso, irmãos? Propriedade exclusiva de Deus. Nós pertencemos a um Deus. Deus olha para nós e diz assim: o meu povo é meu. É meu. Você é de Deus. Você é de Deus. Veja o pronome, o seu povo. Nós somos o seu povo. E aí o profeta diz: Deus se compadece do seu povo. Irmãos, essa noite nós já oramos, e eu acredito na oração da igreja, porque somos a coluna e a firmeza da verdade. Deus está se compadecendo do seu povo na Venezuela. Deus fará uma restauração naquela nação, com trigo, com vinho e com azeite. Só aqueles que acreditam comigo, só aqueles que acreditam comigo, de que Deus está agindo naquela nação, de que Deus está trabalhando naquele país. Sim, irmãos, Deus vai restaurar, porque Deus está se compadecendo do seu povo, porque Deus está se compadecendo da sua igreja, porque Deus está se compadecendo das almas, porque Deus se compadece. Eu preguei aqui ontem dizendo que Deus é um Deus de compaixão. Um Deus de compaixão é um Deus que se identifica com as nossas dores, com as nossas lutas. Um Deus de compaixão é um Deus que compartilha conosco dos sentimentos que nós mesmo passamos. Portanto, quando você está sofrendo, passando por alguma privação ou necessidade, saiba de uma coisa: o teu Deus, o nosso Deus, se mostra zeloso para conosco, e Ele diz: eu me compadeço de ti. Aleluia. Primeiro elemento que Deus prometeu ajudar: trigo. O trigo que os gafanhotos haviam devorado, Deus prometeu: eis que envio trigo. Eis que envio trigo. Trigo na Bíblia pode significar duas coisas. A primeira coisa, o primeiro elemento que pode significar o trigo na Bíblia é o elemento material. Trigo pode falar de provisão. E já ouvimos aqui hoje pastor Eliseu falando sobre a ocasião em que Deus se revelou a Abraão como Jeová Jiré, o Deus provedor. Trigo como elemento material pode significar aqui provisão material. Veja, um povo que estava assolado, Judá, seca, guerras, invasões de gafanhotos e de militares. Veja, a fome estava assolando Judá, mas Deus se apresenta a ele dizendo assim: eis que, não é que eu vou enviar. Não, irmãos, não está no futuro. Observe o verbo. Deus está dizendo: eis que eu envio. É hoje. Ei, minha irmã, você que está lá atrás, Deus está dizendo: hoje eu envio a provisão. A provisão chega hoje. Chega hoje. Trigo fala de provisão, irmãos.
Mas trigo também pode simbolizar, pode estar falando em um sentido espiritual e cristológico. O trigo aqui aponta exatamente para aquilo que Deus faria com o seu povo anos depois. Jesus, no capítulo de número 10 do Evangelho, conforme escreveu João, ele, em um dos seus sermões mais lindos, em uma pregação poderosa e expositiva, Jesus, ele se dirige aos judeus e à multidão que o ouvia, e então, ele, como que tomando todos aqueles de surpresa, pois eles não esperavam que Jesus proferisse aquela palavra divina. Jesus, ele então abre a sua boca e ele diz: vocês estão se lembrando de Êxodo capítulo 3, versículo de número 14? Quando Deus perguntou a Moisés, quando Moisés perguntou a Deus, aliás, Senhor, em nome de qual Deus eu irei ao Egito livrar o teu povo? Aí Deus respondeu a Moisés, diz assim: o eu sou, o eu sou, o eu sou, o eu sou, te envia a eles. Esse é o nome de Deus, o eu sou. O eu sou fala de um Deus que é todo-poderoso. O eu sou fala de um Deus que é autoexistente. Ele existe por si só, ele é atemporal. Aliás, ele criou o tempo. Deus criou o tempo, ele é Senhor do tempo. O tempo que você acha que está demorando, na verdade, é o tempo que Deus está controlando, porque ele é Senhor do tempo. Jesus, no capítulo 10, então, ele diz para os seus ouvintes: eu sou, eu sou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Na verdade, a restauração que Judá precisava era uma restauração de trigo, de pão, uma restauração de palavra. Trigo fala da palavra. Jesus, ele é a palavra viva. A palavra escrita é a Bíblia, que é pão também, que alimenta, que sacia fome. Sim, a Bíblia é pão, a palavra escrita, e Jesus é pão, a palavra viva, que veio e esteve entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Ele é o pão vivo, trigo, que desceu do céu. O segundo elemento que Deus prometeu para os da casa de Judá foi o vinho, irmãos. Eis que envio sobre vós trigo e o vinho. Comumente na Bíblia, irmãos, vinho fala de alegria. Se vocês lerem o Salmo de número 4, vocês vão perceber que o vinho na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, em primeiro lugar, está relacionado com a alegria, com o estado de espírito de alguém, de estar feliz, de estar alegre. Mas não é uma alegria qualquer. Mas não é uma alegria carnal, não é uma alegria meramente de sentimentos passageiros, efêmeros, não. É uma alegria espiritual. É uma alegria que é gerada no interior do homem ou da mulher pelo Espírito Santo. Veja que quando Paulo teve a revelação do fruto do Espírito, a ele foi revelado que o fruto do Espírito é amor, paz, benignidade, alegria. A alegria no coração do crente, no coração do homem e da mulher, é algo que promove uma restauração. O sábio Salomão diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Veja,
que os crentes são o povo mais lindo da terra, mais formoso da terra. Não é pela aparência, não é pela cor do cabelo, não é pela cor da pele, não. É porque nós temos a alegria do Espírito na nossa alma. E quando nós temos a alegria do Espírito, irmãos, o semblante é formoso, o semblante é bonito, é atraente, é algo que as pessoas olham e dizem: essa pessoa tem algo diferente. Você é diferente dos demais. Por quê? Porque tem algo, irmãos, que é na alma, que é no espírito, é a alegria. Quando Deus disse para Judá: eu vou enviar hoje, não é amanhã, é hoje, vou enviar vinho. Deus estava dizendo: eu trarei novamente alegria para a nação, eu trarei novamente para a nação felicidade. Vocês irão sorrir, vocês irão de prazer exaltar e glorificar o meu nome. Eu envio sobre vocês alegria. Algumas pessoas hoje aqui precisam de vinho da alegria. Elas entraram aqui amarguradas, tristes, moribundas. Elas estão em um estágio próximo à depressão. As dores, as frustrações, os problemas e adversidades lhe trouxeram amargura na alma. Você está precisando hoje de vinho. Você está precisando hoje de um elemento espiritual para te devolver a alegria. Quanto tempo faz que você não sorri? Quanto tempo faz que você não sente aquela satisfação em acordar pela manhã, olhar para o sol e dizer: Senhor, tu fez o sol, obrigado pelo dia. Alegria, você está precisando de alegria. Paulo escreve aos Filipenses. Paulo, ele vai dizer: olha, uma coisa eu digo a vocês, alegrai-vos. Eu vou dizer mais uma vez: alegrai-vos. E olhe que quando Paulo escreveu aos Filipenses, ele estava preso, irmãos. Ele estava preso em Roma, mas ele está incentivando os crentes a se alegrarem. Meu Deus! O apóstolo Paulo, que sofreu vários naufrágios, o apóstolo Paulo que foi apedrejado, ficou semi-morto, o apóstolo Paulo que foi surrado com varas em Filipos, na mesma cidade de Filipos, o apóstolo Paulo que passou por tempestades, adversidades, o apóstolo Paulo que foi preso 3 vezes. Sim, este mesmo apóstolo, ele está escrevendo para a igreja na cidade pela qual maltratou ele, surrou ele, bateu nele com vara. Ele escreve para a igreja dizendo: olha, alegrai-vos, 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 te alegra no Senhor. Te alegra no Deus da tua salvação. Regozija-te em Deus. Essa tristeza vai sair agora, no nome de Jesus. Essa angústia da tua alma está saindo, está saindo. Esta depressão profunda, ela vai sair no poder, no poder, no poder do sangue de Jesus. Você precisa de alegria. Você precisa de alegria de Deus. Mas não é a alegria do mundo. Não é a diversão mundana que eles confundem com alegria. Alegria só crente que tem o fruto do Espírito sente. Aleluia! Essa alegria, irmãos, essa alegria que no leito da morte, o crente com o seu corpo em decomposição, às vezes acometido por um câncer terminal, aleluia, ele ainda consegue abrir a harpa cristã
E ele consegue exaltar hinos de louvores a Deus. É essa alegria que eu estou falando, irmãos. Não é uma alegria condicionada à circunstância favorável. Não tem aquelas pessoas que só fazem churrasco, que só se alegram quando são abençoadas. Quando elas estão na prova, na luta, elas não conseguem se alegrar, vivem moribundas. Não. Eu estou falando de uma alegria profunda, de uma alegria espiritual, de uma alegria do céu, que somente remidos, que somente aqueles que foram regenerados, que somente quem tem o Espírito, sente. É bem provável que tenha alguém aqui hoje machucado. E vinho serve para curar ferimentos. Um homem estava em Jerusalém, cidade alta, saiu de Jerusalém, desceu pela estrada serpenteando, a estrada da morte conhecida, porque havia muitos assaltantes. Ele desceu de Jerusalém e foi para Jericó, cidade baixa. No caminho, disse Jesus, contando aquela história, que os salteadores pegaram aquele homem, o assaltaram, Lucas capítulo 10, bateram nele, irmãos, judiaram tanto daquele moço, que ele ficou quase morto à beira do caminho. A situação era de um homem morto, é tanto que o sacerdote, quando ele passou, pensou que estava morto. E aí o sacerdote coloca a religião acima do amor, porque ele olha assim, não está morto, eu não posso tocar, se eu tocar eu vou ficar impuro. E passou, pensou que ele estava morto. Depois vem o levita, da mesma forma, pensavam que ele estava morto pelas feridas. O estado dele estava tão machucado, que ele precisava, irmãos, ele precisava de vinho, ele precisava de alegria. Quantas pessoas não têm mais alegria pelos ferimentos que a vida lhe traz? Às vezes são palavras que o marido disse há 10 anos atrás, mas a mulher não esquece. Às vezes são palavras que a mulher disse há 15 anos atrás, mas quando introduzida no coração, irmãos, feridas. Às vezes provocada por palavras, por açoites através da língua de pessoas. A língua é como um chicote que açoita. A língua é como uma lâmina afiada que perpassa o corpo e atravessa o coração e chega na alma, trazendo dores e angústia. Aquele homem estava ferido, machucado, mas de repente vem descendo o bom samaritano. Irmãos, lá viu o bom samaritano montado no seu cavalo. Ele vem, de repente ele observa que tem um homem ferido, machucado. Sabe o que ele faz? Ele desce do seu cavalo. Se você enxergar alguém que está ferido, machucado, desça do cavalo, porque você tem vinho. Se você tem vinho, desça. Se você tem vinho, desça da montaria. Quem não tem vinho, irmãos, passa direto. Quem não tem vinho passa de largo. Quem não tem vinho não enxerga a dor do outro. Quem não tem vinho não se compadece. Quem não tem vinho não tem compaixão, não tem misericórdia. Mas quem tem vinho desce do cavalo e vai ver a situação. Está ferido? Ele foi lá e tirou algo. Pegou a garrafa de vinho. A Bíblia diz que ele, não foi, pastor Luiz? Não está escrito. Não está escrito, obreiros. Pegou o vinho, irmãos, e começou a aplicar na ferida do moço. Não está morto. Não está morto. Ele precisa de vinho. Precisa de alegria. Você precisa de alegria do Espírito, minha irmã. Deixa o Espírito hoje trazer a você vinho na tua alma, alegria.
Alegria. Alegria. Na sexta-feira ficamos sabendo que uma pessoa importante dessa cidade encostou seu carro na ponte aqui. E então ele saltou da ponte. Com a finalidade de tirar a sua própria vida. Sabe o que é isso, irmãos? Feridas na alma. Pessoas feridas que precisam de alegria. É tudo que elas precisam, de alegria. Oh, irmãos, tem dinheiro, mas não tem alegria. Oh, irmãos, tem caos, mas não tem alegria. Oh, irmãos, tem conta, mas não tem alegria. A conta tem muita coisa lá, menos alegria. Você esta noite está ouvindo a palavra da alegria. Você esta noite está ouvindo a palavra da restauração, a palavra do vinho. E deixa eu lhe dizer, não é para amanhã, é para hoje. Eis que envio sobre vós vinho. Jesus começa a aplicar agora vinho na ferida de alguém. Jesus começa agora a passar vinho. Ele começa a tratar você. Ele começa como bom samaritano cuidar dessas feridas que a vida lhe trouxe. Ele começa agora a tratar dessas feridas que as palavras lhe causou. Ele começa agora a tratar dessas feridas com vinho, com alegria. Tudo que a tua alma precisa é de alegria do Espírito. Alegria do Espírito. Levante a sua mão direita, por gentileza, por bondade. Recebe de Deus alegria espiritual. Recebe aí alegria espiritual. Recebe renovo espiritual. Recebe em nome de Jesus. Recebe restauração. Você não vai tirar a sua vida. Você recebe hoje. Você recebe hoje vinho. Aleluia. Glória a Jesus. Mas o vinho, no Novo Testamento, é o símbolo máximo do cristianismo. Porque é o símbolo da nova aliança. Deus fez aliança com Adão, a aliança adâmica. Adão quebrou. Deus fez aliança com Abraão, aliança abraâmica, também foi quebrada. Deus fez aliança com Moisés, aliança mosaica, também foi quebrada. Deus fez aliança que nós chamamos de aliança palestínica, através de Josué, também foi quebrada. Deus fez aliança com Davi, aliança davídica, também foi quebrada. Mas Deus enviou o seu filho. Aleluia. Deus fez uma aliança com o seu povo inquebrável. No capítulo de número 22 de Lucas, na mesa com os 12, inclusive o Judas, o traidor, estava lá. E Jesus, ele pega o pão, oriundo do trigo, e ele parte o trigo. E ele diz, isto é o meu corpo. Aí, irmãos, ele pega o vinho e ele diz, este é o sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Você só terá alegria plena se você tiver esta noite uma aliança de sangue. E esta aliança é inquebrável. A aliança pelo sangue de Jesus recebe alegria espiritual na tua alma. A tua alma, ela recebe agora a alegria do Espírito. O teu semblante vai mudar. O teu semblante vai mudar. Você
Você vai dormir hoje tranquilo, tranquila. Você vai colocar o seu travesseiro debaixo da sua cabeça e você vai ter dificuldade para acordar, porque o Espírito do Senhor traz alegria. E o terceiro elemento da restauração de Judá foi o azeite. Veja, Deus disse: eu envio trigo, eu envio vinho e eu envio sobre vocês azeite. O moço da parábola do bom samaritano estava ferido. O bom samaritano desceu do cavalo, aplicou o vinho. O que ele fez, irmãos? Ele restaurou as emoções dele primeiro. Aquele moço estava ferido nas suas emoções. O pastor Salles escreveu um livro pertinente para os nossos dias. Ele trata de forma minuciosa e didática e esclarecedora sobre o suicídio. Sabe o que as pessoas estão precisando nos últimos dias? Alegria. Sabe o que as pessoas estão precisando nos últimos dias? Azeite. O homem desceu com o vinho, aplicou o vinho, ou seja, restaurou as emoções daquele moço. Quantas emoções aqui hoje estão sendo restauradas, hein? Pelo Senhor Jesus. Eu creio na palavra que eu prego, irmãos. Ela não voltará para mim vazia, diz o Senhor. E o homem tirou pastor Elisiário, uma botija de azeite. Não foi, pastor? E aí ele começou a aplicar azeite no rapaz. Aleluia. Saiu de Jerusalém. Alguém diz assim: bem feito, foi sair de Jerusalém. Nunca diga isso. Bem feito. Tu que está em pé, preste atenção, vigie, para que não caia. O justo pode cair, mas o Senhor levanta ele todas as vezes. O Senhor levanta. Ele foi aplicando azeite nele, irmãos. É a restauração espiritual. Azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. E quando o moço recebe a aplicação do azeite, ele está recebendo a restauração espiritual. Deus estava restaurando o culto de Judá. Deus estava restaurando espiritualmente a nação de Judá. E esta noite Deus também, Ele aplica em nós azeite. Azeite que não pode faltar. A Bíblia diz, Eclesiastes capítulo 9, ele vai dizer: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o azeite, o óleo sobre a tua cabeça. Em nome de Jesus, nunca vai faltar azeite. Não vai. E se faltar, a oliveira verdadeira está aqui. As oliveiras de Judá secaram, mas a oliveira verdadeira, Jesus, foi exprimido lá no Monte Gólgota, ainda no Getsêmani. Jesus, na oração sacerdotal, ele está orando, e no Monte da Prensa, no Getsêmani, como azeitona, Jesus está sendo prensado, exprimido, e Lucas diz que ele começa a suar sangue. É o azeite que ele está produzindo, a vida espiritual que Jesus está produzindo ainda no Monte das Oliveiras, na oração sacerdotal. Jesus é a oliveira verdadeira, que quando exprimido, ele traz vida para você. Ele traz vida para a tua casa. Ele traz vida para o teu filho. Ele traz vida para aquele marido inconverso. Ele traz vida.
Fica de pé comigo, por gentileza, por favor. Aleluia. Eu encerro dizendo aos irmãos que o que vai fazer a diferença na vida da igreja, a igreja do arrebatamento, a geração do arrebatamento, é o azeite. Irmãos, o azeite fará toda a diferença na tua vida, na minha, na vida da igreja. E Jesus contou a parábola das 10 virgens, capítulo 25 de Mateus. É um erro dizer que apenas 5 tinham azeite. Não é verdade. Todas tinham azeite. É um erro dizer que 5 prudentes ficaram acordadas e as 5 loucas dormiram. É um erro. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que todas dormiram. Pastor, então onde está a diferença? A diferença é que quando ouviu-se o toque da trombeta, quando o trombeteiro tocou a trombeta, o amigo do noivo, dizendo: eis o noivo, 5 tinham azeite de reserva. O que vai fazer a diferença? Sabe o que eu sempre ensino lá no Instituto Bíblico? Eu digo o seguinte: azeite, irmãos, nunca é demais. Leve a botija de reserva, porque na hora espiritual mais importante da igreja, nós teremos azeite, 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 azeite para a nossa vida espiritual. Recebe de Deus esta noite essa palavra. O Senhor te promete hoje trigo. O Senhor te promete hoje, não é amanhã, é hoje. Ele te promete provisão, Ele te promete sustento. Ele diz: eu sou Deus zeloso, eu sou Deus que cuida. Ele diz: eu sou o Pai das misericórdias e o Deus da consolação. Ele te diz hoje também: eu envio sobre você alegria, o vinho da alegria. E Ele diz: eu envio sobre você o azeite. O azeite espiritual, o azeite que traz vida, o azeite. Recebe no nome de Jesus essa palavra. Recebe, minha irmã, esta palavra. Recebe, meu irmão, esta palavra no nome de Jesus. Eu quero orar por alguém que entrou aqui afastado da igreja. Veja se tem alguém aí ferido, maltratado pelo mundo. Veja se tem alguém do seu lado aí que está distanciado da igreja. Ele está ferido, ele precisa de vinho, ele precisa de azeite. Veja se tem alguém do seu lado, convida ele, manso e suavemente. Se tiver, venha. Você que nunca foi crente, Jesus está te chamando hoje. Ele quer operar na sua vida algo extraordinário. Ele envia sobre você hoje trigo, vinho e azeite. Só depende de você. Saia do seu lugar, entregue-se a Cristo. Você nunca mais vai ter sede, eu lhe garanto isso. Eu lhe garanto mais, tu nunca terás fome mais. Deixa eu orar. Posso, né, pastor, orar? Deixa eu orar pelas suas emoções. Deus quer tratar com emoções aqui. Feche os seus olhos. Aleluia. Quero orar pelos feridos. Talvez você ouviu uma palavra que lhe feriu há muito tempo. Hoje está chegando o vinho da alegria. Você vai sair daqui hoje leve. Ele vai passar o vinho nessa ferida agora. Haverá uma mudança nos teus relacionamentos. Haverá uma mudança lá dentro da tua casa. Altares serão restaurados. Assim como Deus restaurou o altar de Judá, Deus vai restaurar o altar aqui através do vinho. Talvez você está aqui hoje com uma ferida. Mas o Senhor te visita agora. Ele diz: eu sou o Deus que compadeço de ti. Eu sou um Deus zeloso.
eu envio sobre você agora alegria. Recebe do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Jesus vai agora tratando dessas feridas. Jesus vai agora passando o bálsamo sarador. Oh Senhor Jesus, trata das emoções, cura as emoções. Senhor, vai lá na alma, sim, na divisão da alma e do espírito, lá onde está, Senhor, aquela mágoa, aquela raiz de amargura, aquela ferida. Vai lá agora, Senhor Jesus. Sim, Senhor, sim, Senhor, sim, Senhor. Trata, cura, restaura, meu Deus, a alegria dessa pessoa de viver. Restaura, Senhor, a alegria dessa pessoa de ter todos os dias a oportunidade de te agradecer pela vida, o quão bela ela é. Pai, em nome de Jesus, trata, Senhor. Cura as emoções. Assim diz o Senhor pela boca do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No nome do Senhor, seja abençoada a tua casa, a tua família, seja abençoado os teus filhos.